Bom, bem-vindo à nossa aula número 10. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de árvores, desta feita estudando as árvores vermelho-pretas, ou, como queira, árvores rubro-negras. Bom, a árvore vermelho-preta, ou rubro-negra, foi criada com a intenção de resolver um pequeno problema das árvores binárias. Se você observar bem, quando os dados em uma árvore binária são preenchidos na forma já ordenada ou inversamente ordenada, ela se torna uma lista ligada simples e, portanto, desbalanceada, ou seja, os itens tendem a se agrupar segundo um ramo só. E isso leva a que a inserção ou a procura nessa árvore se torne um problema de complexidade de ordem n, ou seja, idêntico a uma lista ligada simples. Para evitar que isso aconteça, é necessário que a árvore seja balanceada. Então, balancear a árvore é uma meta colocada por aqueles que querem trabalhar utilizando as vantagens da pesquisa em árvore binária. Então, a solução é balancear a árvore na inserção. À medida que eu for inserindo os nós, eu vou balanceando a árvore. Então, de forma que cada nó deve possuir aproximadamente o mesmo número de descendentes dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Como é que eu faço isso? Usando um conjunto de regras que constrói o que ficou conhecido como árvore vermelho-preta ou árvore rubro-negro, como queira. É seguindo esse conjunto de regras que eu vou obter uma árvore binária balanceada. Quais são essas regras? As regras são basicamente 4. A primeira é a regra das cores. Eu digo que todos os nós são coloridos e essas cores são vermelho ou preto. Isso é apenas uma convenção. Se você não gostar de usar o vermelho e o preto, caso você não se dê muito bem com o Flamengo ou outros times que sejam rubro-negros, você pode usar outras cores como amarelo, azul, verde, rosa, aquela que você preferir. Sendo que a raiz é sempre preta. Então, se você definir outro padrão de cores, você tem que colocar a raiz como uma dessas cores aqui que você definiu. Nesse caso aqui, nós vamos usar o padrão vermelho-preto, portanto, a raiz é sempre preta. Se um nó é vermelho, o seu filho é preto, certo? E se um nó tem 2 filhos, obviamente os 2 filhos são pretos. O contrário não é válido. Então, um filho preto não necessariamente tem que ter filhos vermelhos. Todos os caminhos até as folhas, ou um filho nulo, que nós vamos chamar aqui de nono, devem ter o mesmo número de nós pretos. Então nós colocamos nós nulos para completar a árvore, para mostrar a árvore completamente balanceada. Nós, no final, colocamos folhas nulas. Mas o caminho de um nó raiz até todas as folhas nulas devem ter o mesmo comprimento de pretos, ou seja, o mesmo número de nós pretos, que nós vamos chamar aqui de comprimento de pretos. Quando é feita a inserção de novos elementos, essa inserção só é feita se a inserção, se a árvore estiver já conforme as regras acima e se após a inserção as regras acima forem satisfeitas. A primeira e mais forte de todas as inserções é a verificação se realmente não há uma mudança no comprimento de pretos. Certo? Eventualmente, quando se insere um elemento na árvore, essa árvore fica em situação de não estar de acordo com essas regras. Então, tem que se tomar alguma atitude. Se foi permitida a inserção e a inserção deixa a árvore não de acordo com essas regras acima, então deve-se tomar alguma atitude para que essa árvore volte a estar novamente de acordo com as regras da árvore vermelho e preta. Quando esta regra é violada, quer dizer, isso que eu falei agora há pouco, então você tem 2 atitudes. Que atitudes são essas? Você pode trocar as cores dos nós, para voltar a árvore à situação de acordo com as regras vermelho e preto, ou fazer rotações. Então são duas opções, trocar as cores dos nós ou fazer rotações. Então nós temos aqui um desenho, nós estamos representando aqui a cor do nó pela borda que nós temos aqui envolvendo o nó. Os nós são coloridos, de qualquer cor, mas a borda que identifica qual é a cor real do nó. Então nós temos aqui o nó, a raiz é sempre preta, então nós temos aqui uma borda preta.
E os nós vermelhos possuem uma borda vermelha em torno deles. Bom, a raiz é sempre preta, então a raiz preta tem filhos pretos neste caso, e esses filhos pretos têm filhos vermelhos. Não é obrigatório o filho preto ter sempre vermelho, mas nós vimos que se um nó é vermelho, obviamente seu filho é preto. Então, se nós fôssemos acrescentar novos nós aqui, obviamente esses nós deveriam ser pretos. Então, ao se seguir essas regras, né, a árvore é mantida naturalmente balanceada. Naturalmente balanceada. Então, como é que eu insiro elementos na minha árvore? Então, vamos inserir elementos passo a passo. A primeira coisa, passo 1, crio a árvore, por exemplo, com valor 50. Né? Em seguida, vou inserir um novo nó. Chamo uma função inserir nó e passando para ela o nó que eu quero inserido com o valor será 75. Esse nó será sempre vermelho, ou seja, todo nó inserido, ele é sempre vermelho. Observamos que a inserção de um nó vermelho não muda o comprimento de preto até a árvore. Nós imaginamos essa árvore aqui como tendo um filho 75 e um nó nulo aqui à esquerda, na mesma altura de 75. Então, dessa forma, o comprimento de pretos, ou seja, o número de nós pretos até o final da árvore tem que ser mantido, né? Em seguida, nós inserimos mais um nó, o nó 25, e esse nó, por ser menor que 50, é inserido à esquerda. Nós mantemos aqui as mesmas regras das árvores binárias. Então, é uma árvore binária que tem essa convenção de cores de forma a que se mantenha balanceada. Imagine que eu queria inserir um nó 35, por exemplo. Esse é o primeiro problema. Então, bom, pela pesquisa binária, nós vamos chegar à conclusão de que ele tem que estar à direita do 25. Mas, se eu inserir um nó à direita do 25, todo nó inserido, por regra, é vermelho. E, ao fazer isso, nós estamos tendo aqui dois nós vermelhos. Então, a solução, isso aqui não é possível, nó vermelho, filho do nó vermelho. A solução é mudar a cor do nó 25. Se eu mudar a cor do nó 25 para preto, eu mudei. Aí aconteceu um outro problema, né? Que eu vou ter que o nó 75 sendo vermelho e o nó 25 sendo preto, eu tenho que, nesse sentido, nós temos dois pretos, e nesse sentido aqui nós temos apenas um preto. Isso quer dizer que eu mudei o comprimento de pretos. Eu teria, então, obrigatoriamente que mudar o 75 também, de forma a que os dois filhos do nó 50 passem a ser pretos. Então, agora sim eu posso inserir o nó 75 e de forma a manter, ao mesmo tempo, a regra de que os filhos, os nós inseridos são vermelhos, mas que da raiz a todos os nós folhas há sempre o mesmo número de pretos. Bom, um outro recurso que existe para lidar com esse tipo de problema, quando a árvore está desbalanceada, são as rotações. Então, imagine que eu tenho uma árvore aqui na situação inicial. Para que eu possa inserir alguma coisa no 25, obviamente eu teria que mudar a cor do 25. Essa troca de cores, né, quando eu tenho dois filhos vermelhos e passo os dois filhos vermelhos e o pai dos filhos vermelhos para preto, é chamado de flip. Só que no caso da raiz, eu não posso mudar a cor da raiz. A raiz é sempre preta. Então, nesse caso, eu não faço um flip, mas eu faço simplesmente, coloco 25 e 75 como pretos. Bom, mas antes de fazer isso, vamos imaginar o seguinte caso. Eu estou aqui na situação, após a inserção do 25, mudo a cor do 25, simplesmente mudei a cor do 25 para preto, e giro a árvore inteira para a direita, tendo o 75 como topo da rotação. Então imagine que eu peguei aqui no 75, puxei para baixo, e o 25 foi deslocado de forma a se tornar a raiz da minha árvore. Então eu desbalancei a árvore toda para a direita. Isso é uma forma é como se faz a rotação. Você coloca um nó como topo da rotação e a árvore toda desliza numa direção, levantando, baixando, né, deslocando para baixo o nó da direita e deslocando para cima o nó da esquerda. Isso se chama fazer uma rotação à direita. Então, quando eu faço minha rotação à direita, usando a 75 como topo, eu tenho uma nova raiz, agora passou a ser o 25. Essa raiz é sempre preta, por isso o 25 é preto. Nós temos o 50, que já era preto, continua, fica aqui. E o 75, que ele se deslocou e passou a ser, continua sendo um filho do 25, mas dessa feita o 50 já não é mais o pai do 25, e sim simplesmente filho do 25. Então,
Após feita a minha rotação, né, tá aqui a rotação foi feita, eu passei dessa situação para essa, eu posso inserir o nó 35 sem violar as regras, porque pela pesquisa binária, né, o 25 passa a ser o 35 é maior do que o 25, então deve ser inserido no ramo direito, mas ele é menor do que o 50, então ele vai ser inserido à esquerda do filho direito do 25. Bom, inseri o 35, a árvore ficou numa configuração diferente, no entanto, eu não violo dessa forma nenhuma das regras das árvores vermelho-pretas. Observemos então novamente essa árvore. Nós temos aqui o raiz 50, o filho esquerdo 25, o filho direito 75 e o neto do 50, 35, que é filho 25. Imagine essa árvore. Imagine que nós vamos inserir um elemento que seja um valor entre 35 e 50, ou seja, seria um filho do 35 que nós deveríamos colocar aqui. Bom, se esse filho for vermelho, obviamente que nós violamos a regra que indica que o filho e o pai não podem ser vermelhos. Se for preto, né, nós violamos a regra que não permite comprimentos de preços diferentes em um ramo e outro. Se nós mudarmos a cor do 35, nós também violamos a regra do comprimento de preços. O que é que está sinalizando para a gente? Está sinalizando que eu não vou crescer essa árvore nesse ramo aqui com facilidade. Não me é permitido crescer a árvore nesse ramo. Eu tenho que tomar alguma atitude para que não haja um crescimento indefinido de um ramo em detrimento dos outros. E isso significa que as árvores RBT, né, árvores rubro-negras, elas impedem, né, que existam dois ou mais níveis de desbalanceamento. Então ela permite um certo desbalanceamento, mas a partir de um certo nível ela começa a bloquear, né, a existência do desbalanceamento. Um desafio que eu deixo aqui para você, está aqui uma árvore, imagine que uma árvore foi inserida na forma ordenada já, ela fica inserida assim. Então, tenho 50, 60, 70, como que você já conhece as regras, você conseguiria balancear essa árvore? Então tente, é um exercício que eu deixo para você tentar balancear essa árvore usando o conhecimento que você já tem. Bom, filhos nulos, né, que na literatura você encontra como null, como nil, como none, né, nós vamos usar o none porque na linguagem Python existe esse tipo de nome, são aqueles filhos que eu não deveria ter, mas não tem, não aparecem na árvores. Né? Eles servem para complementar o filho direito ou esquerdo. Então você pode considerar como 25 tendo um filho nil aqui, ou 12 tendo um filho nil aqui, e assim por diante. É apenas aquele filho que você coloca, filho nulo que você coloca, que deveria estar lá, mas não está. Duas informações importantes sobre as árvores vermelho-pretas é que, para que se possa fazer as rotações, no caso, à direita ou à esquerda, o nó, que será o topo da rotação, deve ter, respectivamente, filhos à esquerda ou à direita. Os objetivos da rotação são levantar alguns nós e rebaixar outros de forma a balancear a árvore, esse é o grande objetivo, e assegurar que as características das árvores binárias não foram violadas. Nós queremos, então, balancear a árvore e mantê-la, né, como árvore binária. Então, considere a árvore abaixo. Imagine que você tem aqui a raiz, como 50, valor 50, você tem um filho da raiz à esquerda de 25, um filho da raiz à direita de 75, os dois filhos de 25, que são 12 e o 37. Eu vou chamar aqui o 12 de neto de fora e vou chamar aqui o 37 neto de dentro. Então, qual seria o resultado de rotacional 25? Ou seja, nós dizemos que vamos rotacionar 25 na realidade com o topo em 50. À direita. Bom, se eu fizer isso aqui, como nós já estávamos acostumados, se nós deslizarmos o 50 para cá, né, nós vamos observar que há uma tendência do 37, desse ramo aqui da árvore, subir e se localizar na raiz. No entanto, se você observar bem, o 37 não poderá ficar como filho direito do 25, uma vez que
o 50 passou automaticamente a ser o filho do 25. Então o 50 passou a ser filho do 25 e o 37 também passaria a ser filho do 25. E o 25 passaria a ficar com 3 filhos, o 30, o 37, desculpe, o 50 e o 12. Isso não é possível. Então a solução é, uma vez que eu deslizei o 50 à direita, observem bem, vamos voltar mais uma vez, observe que o 50 está aqui, eu vou deslizar o 50 para a direita, vou rotacionar à direita, e a árvore vai ficar mais ou menos nessa configuração. Porém, o 37 não pode mais continuar como filho do 25. Então, a solução é desconectar o 37 do 25 e passar ele a ser filho, a inserido em uma nova posição, que é exatamente a filho esquerdo do 50. Ele passa a ser um neto de dentro do 50. Bom, ele tornou-se, então, desta forma, o tio da sua posição anterior. É um efeito colateral que ocorre muitas vezes nas rotações. Bom, e quando nós rotacionamos a árvore numa situação tal em que vários filhos ou sub-árvores inteiras devem ser desconectadas? Então, vemos aqui no caso, nós temos uma árvore e nós decidimos por alguma razão que nós temos que rotacionar o 25. Nós temos que rotacionar o 25, tendo como topo da rotação o valor 50. Bom, vamos girando o 25 para cá, o 50 passa a ser filho do 25. No entanto, essa árvore inteira aqui, que começava no 37, não pode continuar a ser filho do 25. Ela é desconectada então do 25 e reconectada ao filho do 25, que passa a ser o 50. Nós tivemos então uma desconexão inteira de uma árvore em um outro lugar mais apropriado, ou possível de ser feito. Né? Se você observar bem, se você vai inserir o 37, começando o 25, como ele é maior do que o 25, ele tem que ser inserido à direita. Como ele é menor do que o 50, ele tem que ser inserido à esquerda. Então, o 37 é a nova posição possível para essa posição atual do 37 é a nova posição possível para este nó e, consequentemente, para a árvore inteira. Então, quais são as regras para inserir nós? Então seja X, um nó específico, um nó qualquer, seja P, né, o pai desse nó X que nós estamos referindo, e seja G, o avô de X. Então vamos usar essa nomenclatura, X para o nó específico, P para o pai do mesmo, G para o avô do mesmo. Então o que nós devemos fazer? O roteiro para a inserção de um nó é descer na árvore procurando um ponto de inserção. Obviamente nós vamos descer na árvore binária, procurando de forma, através de uma pesquisa binária, a melhor localização para a inserção. Sempre que a gente estiver descendo essa árvore, nós vamos checando as cores. Encontrado o nó preto seguido de 2 vermelhos, nós fazemos automaticamente o flip, ou seja, nós trocamos as cores dos filhos, né, dos 2 filhos com o pai. Isso nós fazemos um flip. Se o flip provocar uma sequência de vermelhos, ou seja, viola a regra 3, nós fazemos uma simples ou uma dupla rotação em P. Então P é o nó pai do X, onde a gente está trabalhando agora. Dependendo se o X, né, da posição do X, se o X é um neto interno, neto de dentro, ou um neto externo, neto de fora. Feito tudo isso, nós inserimos o nó. E mesmo após a inserção, é possível que ainda haja quebra das regras vermelho-pretas. Se isso acontecer, nós temos simplesmente que novamente rotacionar ramos específicos da árvore para colocá-la novamente de acordo com as regras vermelho-pretas. Então vamos lá ver aqui graficamente como é que seria. Antes de inserir, nós vamos descer na árvore procurando um ponto de inserção. Ao descer na árvore procurando um ponto de inserção, nós podemos encontrar situações como essa. Nós temos um pai preto com os filhos vermelhos. Nós fazemos o flip. Sempre que descer na árvore, encontrar uma situação dessa, fazemos o flip. Essa mudança não afeta o comprimento de pretos. O comprimento de pretos tinha um preto aqui no comprimento, nós continuamos com um preto no comprimento, não afetou. Mas pode alterar a sequência de vermelhos se o nó anterior a isso aqui for um vermelho. Se isso acontecer, nós provavelmente teremos que fazer alguma rotação. Agora, se isso for acontecer na raiz, ou seja, esse nó que for um nó raiz,
é, nós simplesmente trocamos as cores das folhas para preto e mantemos a raiz preta. A raiz preserva a cor preta. É isso aí. Após a inserção, as regras podem estar violadas. Quer dizer, você adequou a árvore antes da inserção, procurou um ponto de inserção e inseriu. Após a inserção, você checa novamente se a árvore mantém as regras válidas. Vamos ver casos de inserção. O nó pode ser inserido tanto como um filho esquerdo ou um neto de fora, tanto quanto um filho direito ou um neto de dentro, tanto quanto um filho esquerdo como neto de dentro, né? E tanto um neto de fora como filho direito. Se você observar bem, a questão de ser um neto por fora ou por dentro tem a ver com a relação do pai com o avô. Se o pai é filho esquerdo do avô e o neto também é filho esquerdo desse pai aqui, então ele é considerado um neto de fora. No caso contrário, ele é considerado um neto de dentro. Observe então que o posicionamento do neto em relação ao avô, se ele está na mesma direção do avô, ele é considerado neto de dentro. Se ele está em direção oposta, ele é considerado neto de fora. No caso, quando nós temos o pai como filho direito do avô, nós temos que o neto de dentro será exatamente o filho esquerdo do pai e o neto de fora será o filho direito do pai. Com relação às cores, nós temos 3 casos principais com relação à inserção. Obviamente existem outros casos, no entanto, esses casos aqui cobrem, digamos assim, as outras possibilidades que poderiam até existir em outros casos. Então, os 3 casos principais com relação às cores são os casos em que o pai é preto, né, e não há problema com relação à inserção do filho. O pai é preto e o filho vai ser inserido aqui vermelho normalmente. O segundo caso, o pai é vermelho e X é fora, né? Então X é um neto de fora, ele tem um avô que está na direção oposta do mesmo, ou seja, ele é filho à esquerda e o pai dele também é filho à esquerda, né? E o terceiro caso é quando ele é um neto de dentro, ele está na direção do avô, ou seja, se o pai é filho à direita, ele é, por sua vez, filho à esquerda. Bom, no caso 1, quando o pai é preto, então nós temos aí o nosso caminho livre. Não há conflito vermelho-vermelho, ou seja, quer dizer, nós podemos inserir um nó vermelho aqui, porque não vai gerar conflito vermelho-vermelho. Não existia conflito vermelho antes, porque o pai é preto, certo? Não há mudança na profundidade preta, ou seja, se eu colocar um vermelho aqui, não altera em nada a contagem dos números de pretos ao longo do caminho. Então, nós inserimos o nosso nó tranquilamente, lembrando que o nó inserido é sempre vermelho. Então, esse é o caso 1. Para o caso 2, imagine que o P é vermelho e X é um neto de fora. Aí nós vamos precisar de uma rotação simples e algumas mudanças de cores. Então, para observar isso, nós vamos ver aqui uma árvore. Imagine a árvore abaixo, cuja sequência de inserções foi essa aqui: 50, 25, 75, 12, 6. Se você pegou uma árvore binária e inseriu nessa ordem os dados, essa árvore terá essa configuração aqui. Então, colocou o 50, depois o 25, que se coloca automaticamente à esquerda de 50, colocou o nó 75, que se coloca automaticamente à direita de 50, colocou o nó 12, que se coloca automaticamente à esquerda do 25, e imagine que o nosso nó 6 seja o nosso nó que nós queremos inserir nesse momento. Bom, o que fazer? Então, essa é a nossa pergunta. Essa é uma árvore red-black, ela não permite desbalanceamento em mais de 2 níveis, nós já sabemos disso, nós já vimos isso. Então, alguma coisa tem que ser feita para que, em mantendo as regras das árvores vermelho-pretas, essa árvore também seja um pouco mais balanceada do que ela está atualmente. Então vamos ver. A primeira coisa que nós fazemos é trocar a cor do avô, né? Então nós trocamos a cor do avô, mas isso aí vai gerar um problema. Que problema é? Nós temos aqui um preto, um pai preto que é a raiz, com um filho vermelho de um lado e um filho preto do outro. Isso não é possível, porque isso faz com que os movimentos de preto sejam diferentes. Então nós trocamos a cor do pai. Certo? Isso aqui tudo bem. Nós observamos que a troca da cor do pai ajuda um pouco com relação à distribuição de pretos e vermelhos, mas ainda tem aquele probleminha aqui que a gente vai tentar resolver com rotações. Bom, então nós vamos aqui
para essa árvore, realizar uma rotação do 6 com topo no 12. Isso significa fazer o quê? Significa deslocar o 12 para a posição onde é atualmente o 25 e tornar o 25 automaticamente um filho do 12. É assim que nós fazemos para o caso em que o ponto onde nós estamos inserindo, nós acabamos de inserir, é 1 metro de fora. Então, feita a rotação, nós colocamos o 12 na posição do 25, 25 passa a ser filho, e o 6, nós temos a nova configuração da árvore. Ela está correta e está melhor balanceada. Então, nós temos o comprimento de preço em qualquer direção é sempre 2, e ela está um pouco melhor balanceada do que estava anteriormente. Então, essa é a solução para o caso 2. Para o caso 3, então imagine que nós temos o pai sendo vermelho e o x sendo o neto de dentro. Então, imagine que você está inserindo a árvore aqui, a mesma árvore, 50, 25, 75, 12, e vamos inserir o 18. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui que fazer 2 rotações e algumas mudanças de cores. Então, vamos ver, considerando essa árvore abaixo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a cor do avô. O avô passa a ser vermelho. Tá tudo ainda não está ok, mas vamos ver o segundo passo. O segundo passo é trocar a cor do nó. Depois da inserção, nós podemos perfeitamente trocar a cor do nó. Então, o nó passou a ser preto. No passo 3, nós realizamos uma rotação colocando o neto de dentro na posição do neto de fora. Então, como é que nós fazemos isso? Nós consideramos o 12 como sendo o topo da nossa rotação, ela vai rotar à esquerda, nós vamos fazer uma rotação à esquerda. Então, fazendo isso, essa rotação à esquerda, o 18 vai se localizar na posição que anteriormente era ocupada pelo 12, e o 12 passa automaticamente a ser filho do 18. Quando nós fazemos essa primeira rotação à esquerda, nós voltamos àquela situação do caso 1. Ora, e a situação do caso 1 é fácil de resolver. Bom, então, dando continuidade, nós simplesmente realizamos uma rotação, dessa vez à direita, usando o 18 como topo, resolvendo exatamente da mesma forma que fizemos para o caso 2. Então, fazendo essa rotação, nós vamos ter a árvore nessa situação aqui. O 18 passou para a posição do 25, vocês podem ver, e o 25 passou a ser filho do 18. Nós temos, então, a árvore correta do ponto de vista das regras de árvores vermelho-pretas, e nós temos a árvore um pouco melhor balanceada do que após a sua inserção. Bom, nós falamos que essas rotações que nós acabamos de ver, elas devem ser realizadas após a inserção do nó. Mas antes nós havíamos dito que durante a busca pela localização do ponto de inserção do nó, são feitas mudanças de cores e rotações se forem necessárias. Então é necessário saber também como essas rotações devem ser feitas antes da inserção do nó. Então nós temos 2 etapas em que as rotações devem ser feitas, antes e depois. Nós vimos depois e agora vamos ver exatamente antes. Após a inserção de cores, ou de um flip, durante a localização, pode haver a violação da regra 3. Então, não pode acontecer que nós temos uma sequência de vermelhos. Então, se isso acontecer, essas possibilidades são idênticas a essas que nós estudamos agora. O nó causador do conflito pode ser um nó de fora ou de dentro. E aí se aplicam as regras que nós vimos agora há pouco. Imagine, então, que você tenha inserido diversos elementos em uma árvore e que o último elemento tenha sido 3, o que forçou a árvore a ter essa configuração que você está imaginando aqui. Bom, se isso aconteceu e você obteve 2 vermelhos em sequência, então você descobriu que o nó que incomoda, digamos assim, entre aspas, seria o nó 12. Então ele seria basicamente o nó que estaria um fio por fora. Para realizar uma solução para esse problema aqui, nós temos que fazer o quê? A história do neto de fora. Fazer 2 trocas de cores e uma rotação simplesmente. Como nós faremos? Nós trocamos a cor do avô, e por enquanto nós vamos ignorar que a raiz deve ser preta.
se você observar bem, vamos ver aqui, o avô do 12 é exatamente a raiz. Então vamos trocar a cor dela e vamos ignorar aqui por enquanto ela é obrigatoriamente ser preta. Vamos trocar a cor do pai, fazendo o mesmo procedimento. Então o pai vai ser o 25, passa a ser preto. Vamos rotacionar de forma a levantar o nó causal do problema. Então o topo vai ser em 25, o nó é o 12. Giramos para cá, o 25 ocupa a posição do 50, o 50 passa para a direita. O 25 vai ocupar a posição do 50, o 50 passa a ser filho do 25. Certo? O 37 é desconectado do 25, vai ser conectado ao 50, e o 12 ocupa a posição que antes era do 25. Então nós temos uma árvore, uma situação bem melhor do que nós tínhamos anteriormente. No caso contrário, imagine que você inseriu a árvore nessa ordem aqui, 50, né? Então, imagine que você queira inserir depois do 28, como ficaria essa árvore? Nessa árvore você tem dois vermelhos em sequência, e o vermelho aqui é um neto de dentro. E aqui vale aquela mesma regra, são duas truques de cores e duas rotações. A primeira rotação, primeira coisa, trocar a cor do avô, 50, né, obviamente. Segunda, trocar a cor do próprio nó, dessa vez não é do pai, é do próprio nó. Terceiro, girar o topo no pai à esquerda de forma a levantar o filho, o 37 vem para cá e o 25 desce. Certo? Nós temos aqui uma nova configuração. E finalmente girar à direita, levantando o neto que é 37. O 37 passa a raiz, o 50 passa para a direita. E aí nós temos uma árvore perfeitamente balanceada. Então, usando a mesma regra que nós tínhamos para a inserção. Após a inserção, nós usamos antes da inserção de novos elementos. Agora, nessa árvore perfeitamente balanceada, nós podemos perfeitamente inserir outros elementos. 28, por exemplo. Não é o nosso objetivo esgotar o assunto. Lembre-se que esse curso é apenas um curso introdutório. Você pode ter mais informações na literatura. A deleção é complexa, mas pode ser subdividida em duas ou três etapas ou mais etapas. Você tente fazer isso aí, ou pode consultar a literatura especializada no assunto. A busca, a seleção e a inserção são todas em ordem de log 2 de n, ou seja, melhor do que uma lista ligada, melhor do que ordem de n. E ela, segundo alguns autores, é mais eficiente do que as árvores AVL. Essas árvores AVL são um tipo de árvore que faz um balanceamento a partir da medida dos comprimentos dos ramos. No caso haja uma diferença superior a 1 de um ramo em relação ao outro, são feitas rotações para balancear novamente a árvore. Esse nome AVL vem de Adelson, Velsky e Lanz, que são os criadores do termo árvore. Nós não vamos tratar aqui dessas árvores, mas em cursos de estrutura de dados vocês poderão entrar em detalhes a respeito do mecanismo de funcionamento dessas árvores. Vamos só dar uma olhada nesse código rapidamente e você fica com uma tarefa sua, verificar se tudo que a gente discutiu aqui é implementado corretamente, se as rotações tanto à esquerda ou à direita, ou os flips estão implementados corretamente nesse código. Esse código ele define duas classes. A primeira classe é a classe Red Black Tree, ou árvore vermelho preta. A segunda classe que nós podemos ver, nó visitado, o nó visitador, como poderíamos dizer assim, nó visitado, E além dessas duas classes, uma função, você pode misturar classe e funções, temos uma função chamada, que simplesmente imprime o nó visitado. Então, vamos dar uma olhada aqui na classe Red Black Tree, que é a nossa classe que incrementa a nossa árvore. Ela começa inicialmente definindo as variáveis red e as variáveis black. Ela define inicialmente as variáveis red e black como sendo os valores 0 e 1. É isso que acontece aqui quando colocamos range 2, ele vai gerar os valores 0 e 1. Então 0 vai ser red e 1 vai ser black. E algumas funções auxiliares. A função copy, vocês podem ver aqui que simplesmente recebe um nó e copia para o nó atual da árvore.
vai dizer que o left atual da árvore vai ser o nó.left, o right atual da árvore vai ser o nó.right, e assim por diante. Ela vai copiar os valores do nó que é passado para ele, a função copy, para a nó atual. Então o nó atual pode usar a sua função copy para copiar valores de outro nó para si próprio. Uma função insira à esquerda. Essa função é fácil de ver, por exemplo, se o nó filho esquerdo da árvore que eu estou tratando atualmente, ele é vazio, então ele simplesmente cria uma árvore e coloca na esquerda. Insere a árvore inteira à esquerda, passando para esse ramo da esquerda, exatamente é o construtor de uma árvore, construtor da árvore, né, construtor da árvore, passando para ele o valor de val. Então, se eu quero inserir um valor à esquerda, eu simplesmente passo para essa função o valor, e ele vai criar uma árvore começando com esse valor à esquerda e anexando a árvore atual. É isso que ele faz. Da mesma forma, o insira à direita. Então ele recebe um valor qualquer que ele vai inserir à direita, ele vai testar se é não, se não for, ele vai inserir isso na forma de árvore à direita. Bom, isso aqui, se for vazio, ele insere o valor de árvore à direita. Observe que o que nós falamos até agora é para o caso em que o nó à sua esquerda ou à sua direita tem um valor nono. Se isso não for verdade, então ele vai chamar uma outra função chamada rbInsert, que vai passar o valor a ser inserido para essa função rbInsert. Então nessa outra função, nós vamos ver aqui rbInsert, ele vai fazer todos aqueles procedimentos que nós verificamos que precisam ser feitos antes da inserção. Ou seja, que procedimentos são esses? Ele vai fazer o color flip, né? Ele vai fazer a mudança das cores, ele vai fazer a decisão, vai tomar a decisão de que ele deve inserir à esquerda ou à direita, né? E vai colocar as cores apropriadas. Então essa função aqui é bastante complexa, né? Ela faz o tratamento inicial, da árvore para que ela possa permitir a inserção de novos valores. Então essa função rbInsert que é inicialmente chamada, ela por sua vez chama a insert left ou a insert right de acordo com a sua necessidade. Nós temos aqui também a função rotate left, quer dizer, roda à esquerda, né? Gira à esquerda, está aqui mais ou menos a descrição da função, né? Por questão de brevidade nós vamos passar mais rapidamente esse tópico. Nós temos também a função de girar à direita, e nós temos finalmente as funções da classe, o construtor da classe, como é que ele cria uma árvore, a função que converte o nó em string, já vimos como fazer isso também, as funções de acesso, a função recursiva find, que encontra um determinado valor na árvore, a função inOrder, que vai pesquisar a árvore em ordem, como a gente viu aqui nas aulas passadas, né? Nesse caso, de duas formas, usando a classe como visitador, digamos assim, e usando a função como visitador. Aqui duas formas de fazer a mesma coisa, né? Dependendo se você vai usar essa abordagem, esse fica a seu critério, né? E aqui tem a principal função insert, né? Essa função insert que é chamada a partir da classe principal. Aqui nós temos algumas propriedades particulares desse programa em Python, que é o uso dos duplo underscore no começo dos programas, é uma forma de tornar os métodos privados, uma forma de fazer com que os métodos só possam ser chamados dentro das funções do próprio programa do Python, ou da própria classe, digamos assim. Nós temos aqui uma outra função, aqui no começo do programa propriamente dito, nós temos um teste. Isso aqui me garante que esse código aqui só será executado se eu estiver chamando ele a partir de um interpretador Python. Se eu estiver importando via módulo, esse código aqui não será executado porque ele não encontrará como nome de trabalho atualmente o nome main. Ele encontrará o nome main se eu executá-lo a partir de um
interpretador. Se eu chamar Python o nome do programa, ele vai executar esse código aqui. Se eu chamar import o nome do programa, ele não vai executar esse código aqui, e portanto ele vai apenas carregar as funções. É só uma de uso corrente por programadores Python. Isso não altera em nada na nossa programação, nós estamos sempre utilizando interpretadores, nós podemos apagar essa linha do programa aqui, que não vai alterar em nada o nosso programa. Nós temos aqui uma lista, um node list, que é a lista, é a árvore que nós vamos construir. Nós colocamos aqui uma lista de números e vamos inserir em uma árvore. Nós temos aqui a criação do objeto root, que é uma árvore Red Black Tree, passando para ela inicialmente o valor 2, vocês estão vendo aqui o valor 2, e para cada n em node list, quer dizer, para cada um desses valores aqui, ele vai inserir, ele vai chamar a função root.insert. Root é um objeto da classe Red Black Tree, portanto tem a função insert. Insert o n, que é um desses valores aqui. Ele vai inserir um após outro nessa ordem aqui, nessa sequência. Dessa forma ele criou a minha árvore Black Tree. Na inserção, todo aquele procedimento deve ser feito. Rotação, a esquerda, a direita, a inserção do nó, a troca das cores. Tudo isso vai ser disparado a partir dessa função insert aqui. Bom, para você visitar a árvore que foi criada, você tem duas funções aqui. Visita a árvore em order, né? E imprime a árvore tanto a partir da classe quanto a partir da função. Para encontrar um valor qualquer, imagine que você quer encontrar o valor 16, coloca a função find a partir do root, valor 16, e imprima se o resultado foi encontrado ou não. Se for menos 1, realmente ele não encontrou. Então aqui está o uso do programa, a exemplificação de uso, e aquelas funções, aqueles roteiros, aqueles algoritmos que nós tratamos aqui ao longo das transparências que passou, estão implementados de alguma forma aqui dentro. Então fica aí como trabalho de casa você dissecar esse programa e entender como ele funciona, uma vez que ele aqui já está consumindo bastante do nosso tempo e nós temos mais coisas a estudar no nosso curso. Então tá aí, fica a seu critério, tá aí um programa, é o nosso programa 54. Dessa feita nós não fizemos o programa, nós portanto pegamos na internet, já está prontinho, então cabe a você dar uma estudada e vamos em frente. Então vamos ver aqui simplesmente a execução do programa, e vocês viram aí que o programa criou uma árvore, né, e nós temos aqui a descrição dos nós que foram visitados em ordem crescente. Observe que tem um campo, um dos campos é sempre 1 ou 0, quer dizer, se refere, né, à cor. Né? Lembre-se que 0 é red e 1 é black. Né? Então nós temos aqui um campo referindo à cor, um campo referindo ao valor do nó. Finalmente o último campo, que se refere à profundidade daquele nó. Então nós temos aqui, se você olhar bem, nós vamos ter uma profundidade de até 5, né? E a profundidade que nós temos para o nó de valor 20, cuja cor é red. É isso aí. Até agora nós temos visto diversos conceitos e implementado esses mesmos conceitos na linguagem Python. Bom, vamos dar uma pausa aqui no nosso estudo de estruturas de dados e técnicas de programação para avançar um pouquinho na linguagem como uma forma de ter mais recursos com que a gente possa trabalhar. Então nós vimos algumas estruturas de dados que são chamadas de built-in, quer dizer, que vêm incorporadas ao próprio Python. Uma delas é a lista. E nós vimos algumas operações básicas com listas. Por exemplo, nós podemos definir o valor de uma lista, nós podemos contar quantas vezes um determinado elemento aparece na lista. Por exemplo, se você definir a lista A com esses valores aqui, e se você usar a função count, a.count, e colocar para ela o valor de um dado que esteja presente na lista, ele vai me responder exatamente o número de vezes que esse elemento presente na lista. Então, se você mandar imprimir a.count 333, a.count 62.25 e a.count x, ele vai me responder os valores 2, porque ele possui 2333, ele vai me responder os valores 66.25, como sendo 1, e vai me responder o valor 0,
para o x, já que o x não pertence a essa lista. Experimente, digite e verifique. A seguir você pode também, nós vimos, como inserir valores na lista. Nós podemos inserir na posição 2 o valor menos i. Ou podemos inserir no final da lista um valor 333. Se você fizer isso, você vai ter na posição 2, 0, 1, 2, o valor menos 1 está aqui. E você vai ter no final da lista o valor 333. Aconteceu. Você pode ver qual é a posição primeira posição do valor 333, por exemplo, 1. Você pode remover um valor e verificar que a primeira ocorrência do 333 foi removida. Você pode reverter a lista, e a lista que estava nessa ordem aqui passa para a ordem inversa. Você pode ordenar a lista. E você vai ver que usando o comando sort, você vai obter esses valores aqui. Pode também usar listas como pilhas. Então imagine que você criou uma lista, nós chamamos aqui de destaque, esse nome é bem significativo, que significa pilha em inglês. Nós atribuímos alguns valores para ele, 3, 4, 5, e podemos, usando o comando append, acrescentar ao final. Né? O append sempre acrescenta ao final, e isso é o caso da pilha. A pilha é um estrutura de dados onde você sempre acrescenta no topo da pilha. Então vamos mostrar aqui o final como sendo o topo da pilha e vamos acrescentar o final. Então, se nós imprimir, vai ser simples. Se nós quisermos retirar do final, nós usamos a função pop. Então, o append acrescenta ao final e o pop retira do final. Pronto. Estamos aí nossa pilha implementada. Você pode digitar isso aqui também e verificar se realmente funciona. Você pode usar listas como filas. Então, tendo uma lista com esses nomes, Eric, John e Michael, nós colocamos uma variável com o nome Kiwi. O nome de Kiwi é filha em inglês. Então você pode acrescentar ao final com append e pode retirar a partir da posição 0, ou seja, da frente da fila. Então se você acrescenta ao final e retira na frente, você está tratando com uma pilha. Com isso você usa o comando pop, mas ao invés de ser simplesmente vazio, você coloca o índice 0. Então aqui o pop índice 0 ele vai retirar sempre o primeiro elemento. O pop índice 0 vai tirar o primeiro elemento. Teste também, você vai ver como é fácil conseguir fazer isso aí. Bom, o Python tem algumas ferramentas típicas de outros estilos de programação. O que nós estamos estudando aqui é um estilo de programação chamado procedural, onde os programas são executados na forma de procedimentos. Você diz ao computador, passo a passo, como é que ele deve fazer para resolver o seu problema. Existem outros estilos de programação que você pode ver em outros cursos mais avançados, como programação declarativa e programação funcional. O Python tem alguns recursos básicos de programação funcional. Uma delas é implementada através das funções filter, map, reduce. Então vamos ver aqui com calma como é que funciona essas funções. Bom, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi definir uma função nossa, nós chamamos de ftx. Isso aqui é uma definição normal de função, como nós já estamos acostumados a fazer. Apenas nós fizemos a definição da função em apenas uma linha. Então, vocês viram aqui a definição da função, fizemos tudo numa linha só, mas poderíamos muito bem ter colocado aqui, deu um enter aqui e ter colocado abaixo. O retorno da função é uma operação lógica. Qual é a operação lógica? Ele retorna, ele divide o x por 2. Se o módulo de x por 2 for diferente de 0 e o módulo de x por 3 for diferente de 0, né, ele retorna verdadeiro. Se ambas as expressões forem verdadeiras. Se uma dessas expressões for falsa, ele retorna, obviamente, falso. A gente pode até testar. Vamos testar aqui o f de 1. Desculpe. Vamos testar aqui o f de 1. Vamos ver o que ele retorna. Verdade, né? Isso quer dizer que o resto da divisão por 2 dele não é 0, nem o resto da divisão por 3. Vamos testar, por exemplo, o f de 2. Então, é falso, porque, né, no caso, o resto da divisão por 2 é 0. Então, se é 0, significa que essa condição aqui é falsa. E se uma das duas condições é falsa, o retorno da função é falso. Então, o que essa função está me fazendo é exatamente selecionando números que não sejam divisíveis por 2 e por 3 ou por qualquer um deles. Então, se qualquer número que seja divisível ou por 2 ou por 3, essa resposta vai dar falso. Se eu botar f de 10, por exemplo, a resposta vai dar falso, porque 10 é divisível por 2. Se eu botar f12, por exemplo, ela vai dar falso também, porque o 12 é divisível
tanto por 2 quanto por 3. Se eu botar F5, por exemplo, então vai dar verdade, porque ele nem é divisível por 2, nem é divisível por 3. Bom, esse é o primeiro passo. Entendida a função, agora vamos entender o que é que faz a função filter. A função filter ela faz o seguinte: ela pega a função que eu vou especificar, que eu vou passar para ela. Eu vou passar para ela um parâmetro, o nome de uma função, e vou passar para ela um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, no caso aqui, vai ser o conjunto de dados varia de 2 até o valor 24, inclusive. Ou seja, de 2 a 25 vai ser de 2 a 24. E vamos ver o que acontece. Como resposta, essa função me deu os seguintes valores: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30. O que é isso? Na realidade, ela me retornou, se você pegar f de 5, por exemplo, você vai ver que é true. Se você pegar f de 7, você vai ver que também é true. Se você pegar f de 11, que também é true. Você vai pegar f de 13, né? E assim por diante, f de 19. Então essa função, ela me submeteu todos os valores que eu passei para ela aqui no range. Eu fiz um range de 2 a 25. Ela me pegou todos os valores e submeteu a essa função e guardou, filtrou apenas os valores para os quais a função retornar um valor verdade. Né? Observe que isso aqui eu poderia ter colocado assim de forma também. Eu poderia ter colocado filter F, ao invés de ter botado o range de 2 a 25, eu poderia ter botado aqui um conjunto de valores qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu poderia ter feito isso. E dessa forma ela me retornaria somente os valores para os quais o retorno de f é verdade. Então foi assim que eu, sem ter programado, sem ter dito exatamente o que eu queria, eu obtive uma seleção dos números que não são divisíveis ou por 2 ou por 3, assim, dessa forma. Então, observe que a função filter fez para mim, ela me poupou de ter escrito um algoritmo mais complexo que faria essa seleção para mim. Uma outra função bastante útil para a geração de séries, essas mesmas séries que nós já vimos aqui, que nós geramos de uma forma bem simples, mas que poderia ter sido ainda mais simplificada utilizando essa função, é a função map. Então imagine que eu defino a função cubo como sendo o valor, recebe um dado e retorna o triplo desse valor, ou seja, o cubo desse valor. Bom, e aí eu uso a função map, passando para ele a função pool e passando para ele o conjunto de dados. Então o que o map faz? Da mesma forma que o filter, ele vai gerar meu conjunto de dados e vai para cada dado que eu gerei aqui, ele vai aplicar esse dado à função cube. Ele vai chamar a função cube e passar para ela cada um dos dados gerados e retornar o resultado. Então se vocês olharem aqui embaixo, o range de 1 a 11 é de 1 até o 10 inclusive. Então nós temos para o 1, ele submete a função, o triplo do 1 é o próprio 1. Para o 2, o triplo do 2 é o 8. Para 3, o triplo do 3 é o 27. Então, a gente vai obter exatamente uma série que são exatamente os triplos dos valores das posições. Vamos ver se funciona. Vamos ver rapidamente se funciona. Então, faço. A primeira coisa que eu fiz foi definir a função cubo. Aqui é minha função cubo definida. E a seguir, eu uso a função map. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí o que o map fez. Ele pegou todos os valores gerados pelo range, né? Obviamente podia ter sido assim, por exemplo, você podia ter colocado tipo, uma lista aqui no lugar do range, não tem problema nenhum, né? E você viu que ele gera exatamente, ele chama a função passando cada um dos elementos da lista que você passou para ele como argumento. É assim que funciona o map. Bom, se a sua função possui mais de argumentos, imagine a função add que nós criamos aqui. Nós passamos para ela dois argumentos, o x e o y, e retornamos o valor da soma x mais y. Ora, se a sua função tem mais do que um argumento, você tem que usar na função map o nome da função e a seguir as sequências com as listas dos argumentos que serão passados para a função. Ele passará os argumentos um a um. Então, os dois primeiros, os dois segundos, os dois terceiros e assim por diante. É assim que acontecerá.
Então, ele, nesse caso da função add, que retorna x mais y, vai retornar quem? 1 mais 0 mais 0, que é 0, 1 mais 1, que é 2, 2 mais 2, que é 4. Por quê? Porque o sec é uma range de 0 a 8. Então 0 mais 0, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4 e assim por diante. Vamos ver novamente, né, só para a gente ter certeza que funciona. Tá aí, definimos a função add. Né, agora vamos criar uma sequência de 8. A seguir vamos usar o map e vamos ver o que deu. Tá aí, exatamente 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Ou seja, ele somou a sequência com ela mesma, passando cada um dos valores para a função add e retornando esses valores na forma de uma lista. Foi assim que funcionou. Uma outra ferramentinha um pouquinho mais complicada é a função reduce. Né? Então, o reduce, ele vai pegar e vai aplicar sucessivamente a função aos valores que forem retornados pela própria função. Então, se você tem a função add, essa função add, ela pega dois valores, vai retornar para cada dois valores um resultado, ele vai guardar esses resultados e vai, com essa nova lista de resultados, reaplicar a função add aos resultados. E aos resultados dos resultados, aos resultados dos resultados, até não ter nenhum elemento para fazer isso. Bom, se você fizer isso com uma range de 1 a 10, o resultado vai ser a soma dos elementos de 1 a 10, que no caso é 55. Vamos ver. Temos aqui a criação da função add, definição da função add, né? E nós temos em seguida a aplicação da função reduce. Então, ele exatamente obteve 55. Então, ele pegou cada um dos valores retornados pela função add e reaplicou sucessivamente os valores recebidos até que ele obtivesse um só valor, que foi o valor 55. Bom, um dos recursos que o Python também possui é a geração automática de listas, também chamado de List Comprehension. Imagine que você tem uma lista, por exemplo, e você quer gerar a partir dessa lista uma outra lista que elimine os espaços em brancos no início e no fim das palavras. Então você simplesmente usa o colchete, coloca uma variável .strip e usa o for, né, para essa variável sendo variando dentro do conjunto que você já definiu. Então o EPOM vai variar em fruit, ou seja, vai assumir os valores, cada um desses valores, e para cada um desses valores eu for o comando strip para eliminar os caracteres em branco no início e no final das palavras. Você pode usar as operações ainda dentro dos colchetes para poder permitir a geração automática dessa lista. 3, 2x, for x e vec, sendo vec igual a 246. E assim por diante. Existe uma série de operações que podem ser permitidas dentro da geração de uma lista. E é bom você consultar o manual, o tutorial oficial do Python ou o manual da linguagem para ver até onde você pode ir com a geração automática de listas. Apagar a mesma lista, né, que a gente já viu aqui, dado uma lista qualquer, eu posso apagar qualquer elemento, qualquer posição, del índice 0. Isso aqui a gente já viu e já usou em alguns programas. Eu posso apagar também uma faixa, apagar os valores de 2, a posição 2 a posição 4, significa o elemento 0, 1, 2, 66.25, até a posição 4, 3, 4, 333, 333. Na realidade, ele apagou apenas o 3 e o 4. É isso aí, para apagar a menção lista é fácil. Existe um outro estudo de dados em Python chamado tupla, né? Então, a tupla é um conjunto, é uma sequência, aliás, perdão, imutável de valores separados por vírgulas. Então, isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vírgulas, 5, 4, 3, 2, 1 vírgula, hello, é uma tupla. Eu posso acessar uma tupla pelo índice, né? Obviamente, tem índice 0 é esse, tem índice 1 é esse aqui, tem índice 2 é esse aqui. Né? Posso alinhar, colocar tuplas dentro de tuplas, não tem problema. Sendo que sempre que eu vou manipular as tuplas, eu utilizo os parênteses. Apenas nesse caso aqui que eu não preciso usar parênteses, mas na maioria dos casos eu preciso usar parênteses. Se eu mandar imprimir uma tupla, ele vai imprimir a tupla dessa forma. Posso criar uma tupla vazia, empty, por exemplo, abrindo e fechando os parênteses. E posso criar uma tupla qualquer também, simplesmente adicionando uma vírgula ao final de um elemento. Posso ver o comprimento de uma tupla com a função len. Len empty dá um valor 0, que empty é vazio. Ou singleton, que é esse tupla que eu acabei de criar aqui, que dá o valor 1, e assim por diante. Ok?
Bom, eu posso empacotar uma tupla, né? Dessa forma, atribuo ao T esse valor aqui, 3 valores que são empacotados no T. Eu posso pegar esse valor de T e desempacotá-lo e colocá-lo em 3 variáveis separadas, um para cada componente da dupla. 1, 2, 3, 4, 5 vai para o X, 5, 4, 3, 2, 1 vai para o Y e o relógio vai para o Z. Teste aí, digite, execute, experimente. Um outro tipo de dados built-in no Python é o conjunto. O conjunto é uma lista sem elementos duplicados. Então, se eu tiver uma lista basket, por exemplo, onde contém os valores Apple, Orange, Apple, Pear, Orange e Banana, né? Imagine que você tem todos esses elementos aqui e você simplesmente cria um conjunto chamado fruits. Esses fruits seria um conjunto a partir do basket. Então, obviamente, fruits vai ser todos os elementos menos os repetidos. Então, ele vai ter todos os valores menos o orange 2 vezes. Ele vai ter o orange apenas uma vez. Você pode usar o operador in para verificar se um elemento pertence a um conjunto, orange in fruits, da true. Você pode usar um comando set para pegar uma string e separar a string em letras, né? Ou você pode criar um conjunto já com os caracteres separados. Você pode fazer união e interseção dos conjuntos. Então, A menos B é exatamente a operação que retira todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, digamos assim, são os elementos que estão em A, mas não estão em B. A barra B são os elementos, a operação interseção, que estão ou em A ou em B, desculpa. Operações que estão ou em A ou em B. A e B são elementos que estão em A e B, ou seja, conjunto de interseção de A e B. A e a circunflexo B seriam aqueles que estão em A ou B, estão em um dos dois, mas não em ambos. Seria exatamente a união dos elementos que estão em A e B, retirada da interseção. E você pode usar o comando set para criar, como a gente já fez aqui, criar conjuntos. A gente fica à vontade para utilizar, consulta a documentação para mais detalhes sobre a utilização de conjuntos em Python. Outra estrutura de dados que vem em Python são os dicionários. Então, dicionário é uma lista, diríamos assim, que vem normalmente entre chaves, mas que contém dos valores associados. Então, por exemplo, você tem aqui a lista telefônica, seria composto de um string jack mais um número, outro string safe e outro número. Então, separados por 2 pontos. Se eu quiser, por exemplo, quem é o número do Guido, eu simplesmente coloco tel índice Guido e ele vai me responder exatamente com o número correspondente ao Guido. Se eu quiser todo mundo, eu digito tel. Se eu quiser tel de um valor específico, eu digito tel índice a chave que eu estou procurando. Então eu utilizo o nome como chave. Posso apagar um elemento pela chave, procurar um elemento pela chave e assim por diante. Posso mostrar somente as chaves, né? Ou seja, o safe e o Guido, já que são as chaves, eu posso mostrar somente ela. Né? Posso mostrar se um elemento qualquer tem como chave Guido, por exemplo. Posso dizer que existe essa chave Guido no nível do telefone. E uma série de outras operações eu posso fazer com os dicionários. É uma estrutura bastante útil. Se você quiser trabalhar com pequenos conjuntos de dados, é bastante interessante, bastante útil. Você pode usar também a palavra dict, né, a função dict, para criar o dicionário automaticamente sem ter que usar os 2 pontos. Né? Você pode criar o dict a partir dessa lista. E aí é fácil, ele vai criar o dicionário para você. Você pode usar o dict também, dentro da lista do dict, você pode criar expressões para geração automática da lista, sem problemas. Se é permitido, pode utilizar, fique à vontade. Está aqui mais alguns exemplos. Digite e execute. Fim da aula número 10.